Bem-vindas todas. Essa é a nossa aula avulsa de fevereiro de 2026. Essa é uma aula sobre história da Rússia. E ela faz parte do nosso... Ela dialoga com o nosso curso Grande Conversa Romance, onde nós estamos lendo Guerra e Paz de Tolstói. Então, Guerra e Paz de Tolstói é um livro que a história é um personagem, é um livro sobre a história, é um livro de teoria da história, é uma ficção de teoria da história. Então, a história faz muito parte. A gente saber um pouco, ter um pouco mais de contexto sobre a Rússia nessa época, faz uma diferença para a gente entender o que é que o Tolstói está querendo falar no Guerra e Paz. Então, essa aula, eu aproveitei para dar essa aula avulsa de fevereiro sobre a história da Rússia para dialogar com o Tolstói. Então, o que é que vai acontecer com essa aula? Duas coisas. Eu vou tentar ser rápido, que é isso, dá para ficar falando sobre a história da Rússia a vida inteira, são 1000 anos de história. Então, eu vou tentar ser rápido. Meu ideal é uma aula de 1 hora, são 9h15 até 10h15. Ser rápido, não sei se vou conseguir, nunca consigo. E eu não vou ficar passando coisa por coisa, ano por ano, porque eu acho que para isso tem a Wikipedia, até para ficar conferindo exatamente em que ano foi o quê. Eu vou dar uma teoria geral da história da Rússia para vocês. E depois vocês podem, até quando vocês forem ouvindo, ir checando e conferindo as datas. Pode ser que eu esteja errado numa ou outra. Os nomes são confusos. Eu estou com uma cronologia aqui. Eu estou, inclusive, com esse livro que eu acabei de mostrar. É uma história cultural da Rússia. É a melhor história da Rússia que tem hoje aqui no mercado. Tem em catálogo pela editora Record. E ele tem uma cronologia muito boa da Rússia no final, que é que eu vou usar aqui para conferir datas e nomes, se eu esquecer alguma coisa. Mas a minha ideia é dar uma ideia geral da história da Rússia, da teoria de como ele se vê. E a terceira coisa é que eu vou me concentrar mais no que é útil para vocês lerem Guerra e Paz. Então, por mais que seria maravilhoso contar toda a história da União Soviética, e eu vou falar um pouco disso, eu vou falar um pouco até da Guerra da Crimeia e por aí vai, eu vou tentar ir até o momento em que Tolstói escreve Guerra e Paz e falar um pouco das referências e tudo. Então, essa é a ideia. Tentar ser rápido, tentar focar no que pode ser útil para vocês lendo Guerra e Paz, e não focar muito em fatos, nomes e datas, mas numa teoria geral da história. Para começar, a Evelyn está aqui no chat, tem uma pergunta bem rápida e objetiva, e se vocês tiverem perguntas objetivas, por favor, façam. Ela perguntou o que é mujik, o que é cossaco e o que é o sardo. Vamos lá. Mujik são os servos, são os camponeses. É um termo específico para camponês da Rússia. E um termo meio pejorativo, porque falar é só um mujik, indica que é um peão, que é um camponês burro, ignorante. Como eram todos, né? Camponês não podia nem aprender a ler durante muito tempo. Mas é isso, mujik é um camponês bruto, um camponês inculto, não educado. É só um mujik. Mujik. Cossaco. Cossaco é um termo bem complicado, bem interessante, porque ele é um termo genérico para os povos do sul da Rússia, ali da região do Oriente Médio e ao norte ali, de onde hoje é Cazaquistão, Uzbequistão, Irã, Afeganistão, por aí vai, Geórgia. Era daquele sulzão ali, daquelas planícies que era a fronteira sul da Rússia. Eu vou contar essa história. Quando a Rússia vai surgindo, essas estepes ao sul eram o lar desses cossacos, esses povos selvagens, bárbaros, violentos, que viviam no cavalo e que faziam e que roubavam, matavam e por aí vai, e que os russos vão pouco a pouco conquistando até chegar no Mar Negro. Então, quer dizer, os cossacos, não existe um povo cossaco. Ninguém fala, sou cossaco. O cossaco é um termo genérico para vários povos ali dessa região que tinham como atributo em comum essa vida nas planícies em cima dos cavalos. Eram gaúchos.
Eram gaúchos ali do sul da Rússia. Óbvio que, do ponto de vista deles, eles foram conquistados violentamente. Eles estavam lá vivendo a vida deles e foram conquistados pelos russos. Do ponto de vista dos russos, o Mar Negro era a fronteira natural do sul da Rússia e esses bárbaros estavam precisando ser civilizados por um império como o russo. E aí, depois que eles são conquistados e são absorvidos à Rússia, eles continuam servindo meio que por um lado de bicho-papão, de bárbaro selvagem de fora, mas também são muito bucha de canhão das guerras da Rússia, porque são soldados mais valentes, mais perigosos, por aí vai. E o sardo era um dos grupos de cavalaria. Então, quando você fala que alguém é um sardo, você está falando que ele é um oficial de cavalaria do grupo dos hussardos. Eu agora esqueci o nome exato, mas é isso. Era um tipo de oficial de cavalaria. Então é isso. Se você fala que alguém é um mujik, ele é um camponês inculto. Se você fala que alguém é um corsaco, você pode estar falando que ele é desses povos do sul da Rússia, ou você pode também estar falando só como um termo pejorativo. Ele é um corsaco, diz que ele é um bárbaro, ele é bruto, ele é um ladrão, ele é violento. Porque é isso, o termo adquire uma conotação negativa. E se você fala que alguém é um sardo, tem, por exemplo, aquela noveleta do Tolstói, Dois os Sardos, você está falando que ele é um oficial de cavalaria no exército da Rússia. Ok? Então, esses são mujiks, cossacos e os sardos. A Rússia tem 1000 anos, um pouquinho mais. Você considera que a data de fundação da Rússia é no ano 988. Então, quando o príncipe Vladimir de Rus se converte ao cristianismo bizantino, então a Rússia celebra a sua fundação nesse momento. Então, o país tem 1000 anos nos quebrados, é bastante coisa. Antes de eu falar da história da Rússia, dessa passada rápida, eu queria dizer qual é a história que os russos contam sobre si mesmos. Isso é a coisa que eu acho mais interessante, porque isso nos ajuda a entender bastante do que tem na Guerra e Paz e até da guerra na Crimeia. A Rússia, ela surge ali em volta de Moscou e Kiev, aquela região ali do centrão. E por isso também é tão complicada essa questão de Ucrânia versus Rússia. É muito difícil saber onde começa e onde termina. A Rússia nasce em Kiev. A Rússia nasce ao redor de Kiev nessa época. Era o povo Rus que nasce em Kiev. E num dado momento, lá pelo ano 1300, eles passam para Moscou. Moscou acaba se sobressaindo em 1326. Então é isso. Em 988, o príncipe Vladimir se converte ao cristianismo e forma algo que ele já se reconhece como um país. E em 1326, esse foco de poder, o foco passa para Moscou por vários motivos geopolíticos que eu não vou entrar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: desde o início da ideia que esse povo tem de si mesmo, esse povo nasce em Kiev, depois passa para Moscou e continua sempre existindo nesse espaço em comum ali dessa região do centro da Rússia, do leste europeu, quase nos Urals. Então é muito difícil separar o que é Ucrânia, o que é Rússia, até hoje. Você vê que eles estão brigando até hoje, porque falam que essa área aqui é russa, então essa área aqui é ucraniana, quem decide, quem diz, os dois dizem como é que a gente faz. Mas então, a Rússia surge nessa área ali desse meião, ela vai, ela surge já sendo invadida pelos vikings, por exemplo, os vikings e depois os suecos, quando se forma a Suécia, mas primeiro os vikings, depois os suecos, entram pelo Báltico e entram por aqueles rios que desaguam no Báltico para conquistar e para tomar e para saquear. Então, os vikings já são sempre uma presença. Quando eles finalmente, quando o centro de poder se desloca para a cidade de Moscou, surgem os mongóis vêm
né, do que hoje é a Mongólia, atravessam a Ásia toda. Os mongóis de Gengis Khan foram o maior império de todos os tempos, em termos de território. Então, quer dizer, quando esse povo se forma ali naquele centrão da Eurásia, eles já se formam sendo saqueados, invadidos pelos vikings. Logo assim que eles começam, passam os mongóis e tomam tudo. Os mongóis passam destruindo, queimando, matando e tomam todos aqueles povos. Ao mesmo tempo, os alemães e os suecos, agora já suecos, continuam invadindo pelo norte. Ao mesmo tempo, os cossacos continuam sempre invadindo pelo sul. Então, quer dizer, é uma região de passagem. Uma coisa que para um russo, então, é uma região marcada por invasões. O que eu creio é o seguinte: a Rússia se vê de duas maneiras. A Rússia se vê, como uma vítima de invasões, um país invadido, um país sempre invadido. A Rússia se vê como uma grande vítima da história, sempre. Ela fala: todo mundo invade a gente. Todo mundo. É isso. Os mongóis passaram e conquistaram durante séculos. Os vikings e suecos vieram do norte, depois os lituanos. Os poloneses e alemães vieram, vieram do oeste. Os, os turcos os turcos e cossacos vieram do sul. Os mongóis e os tártaros. Tártaro era um outro nome para cavaleiros asiáticos. Então, vieram do leste. Todo mundo veio. E eles não tinham o que fazer. É isso. A Rússia não tem fronteiras naturais, aquela Rússia inicial. É por isso também que os russos foram se expandindo por uma busca pela fronteira natural. Para ficar claro o que é uma fronteira natural, gente, uma fronteira natural é uma montanha, é um rio, é algo que impeça invasores. Uma ilha como os Estados Unidos, ela é uma fronteira, desculpa, uma ilha como a Grã-Bretanha, a fronteira natural é o mar. Se você é a Espanha, a fronteira natural são os Pirineus. Se você é a França, os Pirineus são uma fronteira natural no sul, os Alpes são uma fronteira natural em parte do oeste. A sua única o lugar onde você pode ser invadido é no nordeste, que não por coincidência foi onde sempre entram os invasores na França. E por aí vai. A Rússia não tinha nada disso. A Rússia era planície por todos os lados. Então, qualquer um podia entrar e passar e conquistar e ficar. Então, na cabeça do russo, na história da Rússia, que os russos contam para si mesmos, eles são sempre invadidos. E eles não têm nenhuma esperança de não ser invadidos. Então, eles estão sempre esperando a próxima invasão. E eles contam a história deles por quem estava nos invadindo em cada momento. Quando nós nos formamos, eram os vikings. Aí, logo depois que a gente sossegou, foram os mongóis. Enquanto os mongóis estavam nos conquistando, os poloneses e, e alemães nos invadiram pelo oeste. Quando a gente conseguiu se livrar dos mongóis, vieram os poloneses e nos invadiram. Quando conseguimos nos livrar dos poloneses, vieram os suecos. Quando conseguimos nos livrar dos suecos, vieram os franceses. Depois vieram os alemães de Hitler e por aí vai. Então é isso. É um país que está sempre na defensiva. É assim que eles se veem. E outra coisa que eles se... Então eles se veem como uma terra invadida, sempre invadida. E eu vou citar essa história em tudo que eu for falando, porque é meio que o fio condutor. E também eles veem uma terra mártir, no sentido de que eles acham que eles se sacrificaram pela Europa. O que está acontecendo aqui, gente? Eles acham que eles se sacrificaram pela Europa sempre. Então, por exemplo, a teoria russa é que eles absorveram a porrada dos mongóis. Os mongóis estavam vindo. Os mongóis criaram o maior império terrestre da história. E se os russos não tivessem absorvido o impacto dos mongóis,
os mongóis teriam passado direto e tomado a Europa. Então, os mongóis só não tomaram a Europa porque os russos, não é nem que os russos impediram os mongóis, porque os russos foram conquistados pelos mongóis. Os russos absorveram o impacto dos mongóis. Assim como os russos impediram que os turcos subissem para o norte e invadissem a Europa pelo leste europeu. Porque os russos, eles estavam invadindo, eles tomaram um pouco, mas eles estavam sempre em atrito com os russos. Se não fossem os russos entrando em atrito com os turcos teriam também passeado pela Europa. Então, parte da relação dos russos com o Ocidente é essa ideia de que nós somos eternas vítimas invadidas e vocês são os ingratos. Porque, tipo, Napoleão, por exemplo, todo mundo que venceu Napoleão venceu quando todos os países se juntaram. Então, todos os exércitos que deram uma derrota, derrotaram o Napoleão, foram várias nações juntas. Só a Rússia derrotou Napoleão sozinho. Ele invadiu a Rússia, nós demos uma costa nele sozinho. Ele entrou com 600 mil homens, saiu com 30 mil. Então, nós vencemos Napoleão. O Napoleão conquistou todos vocês, nem vocês todos se juntando, vocês conseguiram vencer Napoleão. Ele só perdeu quando se meteu aqui na nossa casa, a gente derrotou ele. Depois os russos foram seguindo Napoleão até Paris, os russos vão até Paris e ocupam Paris, e vocês não foram gratos, vocês não reconhecem que nós fomos os salvadores da Europa. Vocês não reconhecem que se não fôssemos nós, a Europa seria toda Napoleão. É a mesma coisa com Hitler, entendeu? 80% das baixas do exército alemão foi lutando contra os soviéticos. Então aí, é sério, 80%. A União Soviética perdeu, estima-se, 30 milhões de pessoas, que é um número completamente fora de qualquer razoabilidade. A quantidade de americanos que morreram em toda a Segunda Guerra Mundial é a mesma quantidade que morreu de russo em uma semana. Então é isso. Quem derrotou a Alemanha nazista fomos nós. Ele deu costa em todos vocês. Quando entrou aqui, a gente é que acabou com ele. 80% das baixas do exército alemão foram infligidas pelos soviéticos. E vocês? Não dão valor. Vocês acham que foi o diazinho D de vocês que fez alguma coisa. E, para piorar, o que os soviéticos ficam mais putos é com a questão do general Inverno. Que eles falam, cara, e vocês são tão canalhas que a gente derrotou Napoleão. Nós absorvemos os mongóis. A gente derrotou Napoleão sozinho. A gente derrotou Hitler sozinho. E vocês até cá podem dizer que quem derrotou eles foi o general Inverno. Que é uma maneira de vocês tirarem o nosso mérito. O mérito da nossa liderança militar, o mérito da dureza dos nossos soldados, como se a gente fosse bicho, ou como se tivesse sido o clima. Como se o nosso soldado não tivesse exposto ao mesmo clima. Então, o mesmo exército que matou os franceses estava matando os nossos soldados também. Então, e mesmo assim a gente ganhou. Então, a gente estava sob o mesmo clima, o mesmo exército que ferrou Napoleão e Hitler ferrou a gente, e ainda assim a gente ganhou. Então, foi mérito nosso, não foi mérito do general Inverno. Então, isso tudo para. Gente, eu não estou falando que a gente tem que comprar essa narrativa, mas eu acho interessante a gente saber como que eles se veem, qual é a ideia de si mesmos que eles fazem. E é essa a ideia. É um país guerreiro, é um país que está sempre em guerra, um país que nunca não esteve em guerra, é um país que acha que é terreno liberado para invasão e que acha que o Ocidente é um grande ingrato. E aí o que é que eles fazem? Eles querem criar uma área intermediária para se proteger. Que se vocês pensam, é isso que a União Soviética e a Rússia sempre fizeram. Por exemplo, a Polônia deixou de existir enquanto país no século XIX. Porque no final do século XVIII, a Rússia, da Catarina Grande, deu uma sova na Polônia, que era, na época, um estado muito poderoso
do centro ali da Europa, e dividiram a Polônia em dois. Uma parte da Polônia ficou para a Rússia e uma parte da Polônia ficou para a Prússia, que depois viraria Alemanha. E durante o século XIX inteiro não houve Polônia. Tinha lá Varsóvia, o povo de Varsóvia falava polonês, mas não existia o país Polônia, a nacionalidade polonesa, que só volta a existir com a Primeira Guerra Mundial. Mas aí vocês falam, os russos fizeram isso por serem malvados? Do ponto de vista dos poloneses, sim. Sim, por óbvio, não tem bons nem malvados na história. Agora, do ponto de vista dos russos, os poloneses eram os inimigos dos russos desde o século XVI, XVII e XVIII. Em 1612, no que é considerado o ponto mais baixo da história russa, os poloneses tomaram Moscou e tacaram fogo em Moscou. Durante uma época que na Rússia se chama Tempo das Tribulações. Já vou falar disso em ordem bonitinho, mas o que eu quero dizer é o seguinte: para a Rússia, como ela não tem fronteiras naturais, ela sente que a única defesa para ela é conquistar os vizinhos e estabelecer um cordão de regiões simpáticas a ela, regiões controladas por ela. E veja, na nossa história, foi o leste europeu, né? Foi a cortina de ferro. Você tinha a Rússia, mas entre a Rússia e a Alemanha Ocidental, você tinha vários e vários países que eram nominalmente independentes, mas que eram, na prática, satélites da União Soviética. E você tinha isso para o sul, tinha isso para todos os lados. Então, essa é uma coisa interessante de vocês entenderem como que dá para você ser, ao mesmo tempo, agressivo e defensivo. A Rússia tem uma ideia defensiva de si mesma. A ideia de que ela vai ser invadida por todo mundo, que ela já foi invadida por todo mundo, que todo vizinho potencial é um inimigo. Então, que ela precisa se proteger pelo um cordão sanitário de países. E aí, por isso, por exemplo, que eles foram indo para o leste até bater na Sibéria, que é o extremo da Ásia, porque eles não queriam uma nova invasão dos mongóis. Os mongóis nos invadiram, agora que a gente está mais poderoso, vamos tomando essa área para a gente dominar. E nessa eles foram indo até a Sibéria e bateram no Japão, com quem eles tiveram uma guerra em 1905. É isso. Eles tiveram guerra com todos os seus vizinhos. Aí também queriam ir indo para o sul. Por quê? Porque tem sempre um outro selvagem do outro lado da fronteira. Esse outro selvagem é sempre uma ameaça à Rússia e sempre deve ser neutralizado. Então, eles foram indo para o sul, para o sul, para o sul, para o sul, até bater no Mar Negro e na Turquia. E para eliminar todas essas nacionalidades problemáticas e selvagens do sul que faziam incursões na Rússia. E, da mesma coisa, foram indo para o norte até ocuparem as repúblicas bálticas, que é Letônia, Estônia e Lituânia, até ocuparem a Finlândia. Como também, veja, para eles, você ocupar esse espaço era criar uma zona intermediária entre eles e a Suécia, que também era uma inimiga muito antiga. Então, quer dizer, é isso, entendeu? Eles foram até o leste, até a Sibéria, para se defender dos mongóis. Foram até o sul, Mar Negro, para se defender dos cossacos. Foram até o norte e tomaram a Finlândia, Lituânia, Estônia, Letônia, para se defender dos vikings, dos suecos. E depois foram entrando pela Europa o máximo que eles puderam, Moldávia, Romênia, para se defender dos poloneses, que eram os seus grandes inimigos. É isso. Francês, alemão só vão ser inimigos da Rússia ontem, no século XIX. Na Idade Média, na época fundacional do imaginário russo, os grandes inimigos eram mongóis para leste, cossacos para o sul, suecos para o norte, poloneses para o oeste. Eram contra esses que a Rússia tinha que se precaver. Então, nessa a gente entende como que dá para você ser defensivo e agressivo.
E nesse ponto, a Rússia sempre teve a mesma ideia de destino manifesto que os Estados Unidos. A ideia da Rússia, eles tinham uma ideia das três Romas, né? Que havia Roma, a Roma original do cristianismo, e depois adota o que para eles é a heresia católica, que eles estão. Então, quando Roma vira católica, esquece. Depois, a segunda Roma era Constantinopla, que era o berço da igreja, meu Deus, como é que é o nome? Da igreja ortodoxa, que eles adotam na Rússia. Mas aí, o que acontece? Constantinopla cai para os turcos e vira Istambul, então cai essa Roma. E a terceira Roma é Moscou. Moscou é a última Roma. Depois que caiu a Roma 1, Roma. Depois caiu a Roma 2, a Roma 2, Constantinopla, a única cidade sagrada que restou para o cristianismo é Moscou. E Moscou, então, tem uma missão divina de liderar o cristianismo no mundo, o verdadeiro cristianismo, salvar o verdadeiro cristianismo. Então, também, toda essa ideia russa defensiva também é de defender a verdadeira religião, o que também faz com que eles vejam todas essas guerras nas suas fronteiras como guerras religiosas. Ao sul você tem os muçulmanos, a oeste você tem católicos e protestantes, no norte os suecos são primeiro pagãos, depois protestantes, e os mongóis a leste são pagãos mais ainda. Então, tipo assim, na cabeça dos russos, eles estão sempre lutando contra bárbaros de outras religiões para defender não só a Rússia, mas a missão da Rússia de liderar o cristianismo. Faz sentido isso, gente? E aí vocês entendem, por exemplo, o que é que está havendo na Ucrânia hoje? A Crimeia é russa há muito tempo. Foi russa por muito tempo. Por exemplo, eu vou falar, quando eu falar na hora certinha, teve uma guerra da Crimeia em 1850, na qual o Tolstói lutou. Foi a guerra na qual ele lutou. Então, o Tolstói sangrou pela Crimeia. Vários russos sangraram pela Crimeia, lutaram pela Crimeia. E isso é uma parte do ethos russo, da história militar russa. Quando eles formam a União Soviética, por razões burocráticas, a Crimeia, que era russa, que era da República Soviética Russa, passa para a República Soviética Ucraniana. Mas tudo bem, porque todo mundo era russo, todo mundo falava russo, estava tudo dentro do mesmo país. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: como que os russos se contam a história da guerra da Crimeia? Eles falam, cara, a Crimeia sempre foi russa. Nós lutamos, sangramos pela Crimeia há séculos. E a Crimeia é fundamental, ela é um porto ótimo no Mar Negro que dá acesso ao Mediterrâneo à nossa frota, que não tem saída para o sul. Então a gente precisa da Crimeia. A Crimeia sempre foi a sede da frota do Mar Negro da Rússia, da frota naval, né? Aí a gente estava tudo num país só, na União Soviética, e quando fizeram essa mudança da Crimeia passar de uma república soviética para outra, a gente nem ligou, porque no fundo não fazia diferença prática, ficava todo mundo no mesmo país. Mas quando a União Soviética se desfez, a Crimeia ter ficado com a Ucrânia, de quem nunca foi a Crimeia, é um absurdo. A Crimeia sempre foi russa. Então, na cabeça dos russos, hoje, ao ocupar a Crimeia, eles estão consertando um erro histórico que foi de, quando as repúblicas soviéticas se esfacelaram, eles não terem pego a Crimeia de volta, a Crimeia não ter voltado a ser da Rússia como sempre foi. Enquanto que, por óbvio, de novo, eu não estou dizendo que os russos estão certos. Estou dizendo que essa é a história que eles contam. Eu não sei nada disso, não sei que dá certo. A Ucrânia, obviamente, conta a mesma história ao revés. Fala, não, a Crimeia sempre foi ucraniana, inclusive dentro da União Soviética, quando passaram a Crimeia da Rússia para a Ucrânia, foi porque reconheceram que ela sempre foi
sempre foi ucraniana. E aí você vai lá hoje, ela está cheia de russos e de ucranianos, meio a meio, e aí como é que você faz? Mas, em suma, então, o que eu queria falar, e o que eu acho mais importante dessa aula, foi isso já. Foi dar esse apanhado geral de como que os russos te enxergam, qual é a história que eles se contam. Agora eu vou dar uma passada na cronologia mesmo. Eu vou contar mais ou menos a historinha da Rússia, tendo 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 como fio condutor essa narrativa. Mas o que vocês me dessem 5 minutinhos, eu vou parar aqui o vídeo, me deem 5 minutinhos, vejam se vocês têm alguma pergunta específica, façam no chat, que eu vou beber uma água e eu já volto, são 9h44, a gente continua 9h50, tá bom? Então, de volta, vou dar uma passadinha rápida aqui pela cronologia da história russa, só pontuando os pontos principais. Eu vou estar olhando para a minha cronologia aqui. Então, para quem quiser, tá, o livro Uma História Cultural da Rússia está na nossa pastinha do Dropbox. Então, quem quiser entrar na pastinha do Dropbox, eu estou acompanhando a cronologia deste livro. Eu vou até compartilhar de novo a pastinha no nosso grupo de WhatsApp. Então, estou compartilhando de novo o link da pastinha do Dropbox no nosso grupo de WhatsApp. O livro é Uma História Cultural da Rússia, saiu pela editora Record, e eu vou estar acompanhando aqui a cronologia deles e dando uma pontuada. Então, vamos lá. Estão gravando? Estão gravando. O que mais? Então, é isso. Em 988, esse príncipe Vladimir se converte ao cristianismo ortodoxo bizantino, e isso é um marco que começa a Rússia, é bem interessante. Tem várias histórias lendárias desse processo, inclusive que ele mandou que eles eram um povo bárbaro, um povo pagão. O rei achou que eles precisavam ter uma religião estabelecida para ser um país levado a sério. Eles chamam representantes, isso tudo é lenda, tá? Ou não, chamam representantes das maiores religiões e escutam a defesa de cada religião. E aí, por exemplo, eles decidem não ser muçulmanos, porque o muçulmano não podia beber e um russo sem poder beber não é um russo. Essa história é eles que se contam, tá? E aí acabam decidindo por vários motivos pelo cristianismo pelo cristianismo ortodoxo ali de Bizâncio, de Constantinopla, ok? Só uma coisa, gente, eu agradeço muito qualquer divulgação que vocês possam fazer. Eu sei que vocês acham, quem sou eu não sou ninguém, eu divulgar não ajuda nada, ajuda muito. Vocês tiram um print da tela, botam no seu Instagram, botam no seu Twitter, falam assim, estou fazendo a aula do Alex, já é uma baita ajuda. E mesmo você vendo isso aqui gravado depois no YouTube, se puder fazer isso também já ajuda bastante. É a única divulgação que eu tenho. Esse curso não sai no jornal. Então, se não forem vocês divulgando e falando por aí, não vai ter aluno, tá? Então, agradeço muito. Então, vamos lá. Continuando. Então, o príncipe Vladimir se converte ao cristianismo bizantino e isso funda a Rússia. Aí, em 1230, quer dizer, 250 anos depois, você tem a invasão dos mongóis de Gengis Khan. Nessa mesma época, logo depois, você tem um grande herói da Rússia, que vocês vão ouvir falar bastante em várias coisas russas, no Tolstói, que é Alexandre Nevsky. O Alexandre Nevsky, ele é um vassalo dos mongóis, é bem interessante, porque ele não desafia os mongóis, ele obedece, ele abaixa a cabeça para os mongóis, mas ele derrota duas invasões dos suecos e dos cavaleiros teutônicos, que eram alemães. São duas das batalhas mais emblemáticas da história russa.
Então, ele é famoso porque ele vence os suecos e vence os alemães. Aí cede aos mongóis, porque os mongóis não tinham como lutar, eles eram muito poderosos. Então é isso. 1230, invasão mongol. 1236 a 1260, o governo desse Alexandre Nevsky, que é considerado um santo e um dos grandes heróis da Rússia. E no século seguinte, 1320, Moscou começa a ser a sede da religião e se torna a cidade mais importante desse povo russo, agora russo. Aí, nesse mesmo século XIV, em 1380, você tem um novo rei chamado Dmitri Donskoi, que é a primeira grande derrota dos mongóis, é a outra batalha. Então, são dois, eu estou citando esses caras, porque são nomes que surgem repetidas vezes. Tanto Alexandre Nevsky, vencedor dos suecos e dos cavaleiros teutônicos, que são alemães, como agora o Dmitri, que é o grande vencedor dos mongóis na batalha do campo de Kulikovo, que também é um termo que vive aparecendo. Kulikovo é uma das grandes batalhas da Rússia, onde esse Dmitri vence os mongóis. Ok? Maravilha. No século XV, então, os mongóis perdem, não são derrotados imediatamente, mas eles param de serem os donos da região. Os russos começam a se auto-organizar nessa virada do século XIV para o século XV, quando, em 1453, acontece uma coisa importante, que é a queda de Constantinopla, que é, no nosso calendário, o que termina a Idade Média e começa a Idade Moderna. Os turcos tomam Constantinopla, e Constantinopla é uma cidade muito importante para os russos, porque os russos adotaram a religião de Constantinopla. Então, tipo assim, Constantinopla era, digamos, a sede religiosa e Moscou era a filial. Com a queda de Constantinopla, Moscou passa a ser a matriz, o que aumenta ainda mais a importância de Moscou, aumenta ainda mais a importância que os próprios russos dão à Rússia, que agora vira o último local para a defesa da verdadeira fé. Aí você tem os reinados de Ivan Terrível. Ivan Terrível é o rei do final do século XVI, então o reinado do Ivan Terrível termina em 1584, que acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o Ivan, de fato, era terrível, ele foi um grande líder, fez várias coisas, mudou muita coisa, mas ele tinha um temperamento muito atacado, ele era violento, era autoritário, e ele faz uma coisa, eu vou tentar achar aqui para vocês, ele mata o próprio filho. Ele mata o próprio filho, que era o herdeiro da coroa. Então, é muito interessante porque ele. Eu vou mostrar para vocês, gente. Eu vou dar um link para o quadro. Esse quadro, eu acho esse quadro tão incrível, tá? Esse quadro não é da época, esse quadro é do século XIX. Isso, o quadro é do século XIX. Eu vou postar o link aqui no chat. Eu vou postar o link lá no nosso grupo do WhatsApp também, que é um quadro do moço chamado Ilya Repin, de 1883, e mostra o Ivan depois de matar o filho. Então, eu acho muito interessante isso, que mostra o quanto que o Ivan era desequilibrado e destemperado. O filho era o único herdeiro dele, era o futuro czar, não tinha outro, e eles estão numa discussão boba, e o Ivan fica puto, já um idoso, e dá com um daqueles metais de lareira na cabeça do filho. Sabe aquele pedaço de metal assim que você usa para mexer a lenha na lareira?
E ele fica horrorizado, né? Era o grande, era o futuro dele, era o primogênito dele, era o futuro rei, era um grande guerreiro. E ele, num acesso de fúria, matou o próprio filho, homem feito, né? E ele morre logo depois. Ele fica horrorizado, ele fica completamente descompensado. Esse quadro é um dos quadros que eu acho mais incríveis da pintura do século XIX, essa cara que ele faz, a cara que é um misto de que foi que eu fiz, né? Eu acho que é um quadro fortíssimo. Esse quadro acaba comigo. Eu acho que todo mundo que já fez uma grande merda e se arrependeu se vê nesse quadro, se vê no Ivan. Mas o ponto é, o Ivan mata o filho e é, a Rússia entra numa época chamada Tempo de Tribulações, porque você não tinha um herdeiro, um bom herdeiro. O único herdeiro que tinha logo morre sem deixar filhos. Então você entra num período de tempo chamado, que os russos chamam de Tempo das Tribulações. Então, é uma época em que você não tinha um rei claro, em que você tinha. Então, é muito complexo. É muito interessante, tá? Mas é muito complexo, eu não vou entrar nesse mérito. Só vou dizer o seguinte: era uma época em que não tinha uma sequência clara de quem. Não tinha uma definição clara de quem deveria ser o próximo czar nessa situação. Vários grupos se colocam, vários grupos apresentam cada um o seu czar, e eles entram em conflito. Então você tem três czares ao mesmo tempo, tem uma confusão danada. E, nesse momento, os poloneses aproveitam para invadir. Então, por exemplo, em 1610, existe um tamanho vácuo de poder em Moscou. São tantos czares ao mesmo tempo, em conflito um com o outro, que os poloneses, que eram uma potência nessa época e uma potência inimiga, invadem a Rússia, invadem Moscou, ocupam Moscou. Então, de 1610 a 1612, os poloneses ocupam Moscou. E é muito interessante a gente lembrar disso, que eu, por exemplo, sempre só vi os russos sacaneando os poloneses. Eu vi os russos, eu vi, eu vi os russos desmembrando a Polônia no final do século XVIII, mantendo a Polônia dominada no século XIX, mantendo a Polônia um satélite no século XX. Visitei a Polônia, todo mundo na Polônia odeia os russos. Só que eu não sabia que no século, no século XVI, XVII e XVIII, os poloneses estavam fazendo e acontecendo em Moscou. Óbvio, nada justifica nada. Eu quero dizer o seguinte, é muito interessante porque, tipo assim, algumas vezes a gente só vê o soco que o Paulo deu no Pedro, mas a gente não viu o chute que o Pedro deu no Paulo antes. Não quer dizer que um está certo ou o outro não está certo, quer dizer que essas brigas vêm de muito longe. Então é isso. Nessa época do tempo das tribulações, os poloneses se aproveitam para invadir. Num dado momento, os russos reagem. É também muito interessante essa história, que não dá para contar, mas era um padeiro, um negociante, chamado Minin, que fica de saco cheio de ver o Kremlin, de ver Moscou sob o comando desses bárbaros poloneses. Eles juntam o general, eles juntam o povo, e nesse momento em que você tem vários czares brigando um com o outro, você tem um levantamento popular que vai atacar os poloneses. E aí os outros se juntam, e quando você vê, eles conseguem expulsar os poloneses de Moscou. Então, eles expulsam os poloneses de Moscou, convocam uma grande assembleia para decidir quem seria o rei. É bem interessante isso, que a ideia de democracia nessa época não passa pela cabeça de ninguém. É isso. Tínhamos uma confusão, tínhamos um invasor, nos livramos do invasor. Agora vamos fazer uma grande assembleia aqui dos nobres para decidir quem vai ser o próximo czar, e quem for está eleito. E aí, em 1613, termina esse tempo das tribulações e eles elegem como czar o Mikhail Romanov,
que é, como vocês devem lembrar, a mesma dinastia que é morta pela Revolução Russa. Então, os Romanov ficam no poder de 1613, que é o final do tempo das tribulações, até 1917, quando eles são derrubados pelos bolcheviques. Mais ou menos, é isso. Quando foram derrubados pela Revolução ali, Revolução Russa. Ok? Tá claro? Alguma pergunta? Vocês viram o quadro? Acharam interessante o quadro? Vamos lá. O que mais tem aqui? Aí a gente está, então, estamos em 1613. Beleza. Na virada do século XVII para o século XVIII, a gente tem o reinado de Pedro o Grande. Pedro o Grande, ele é grande por quê? Porque ele é famoso na história russa, é um nome bem conhecido. Ele é famoso porque ele foi o grande ocidentalizante. A Rússia ainda estava muito ali como uma potência asiática nas estepes, vendo o Ocidente só como inimigo. Que era o Ocidente o quê? Eram os poloneses, eram os suecos. Pedro, que o Pedro que toma, que assume o poder, é coroado em 1682. Então, final do século, ele é czar de 1682 a 1725. Então, ele é da virada do 17 para o 18. Ele abre o século das luzes. O século XVIII é conhecido como o século das luzes, o século do iluminismo. E o Pedro é o primeiro monarca mais ou menos iluminista da Rússia. E ele acha que a solução é o Ocidente. Ele acha que a Rússia só vai se civilizar, só vai crescer, só vai ficar rica se ela adotar os modos e a civilização do Ocidente. Então, ele passa 2 anos no Ocidente. Veja, é um rei, é um czar todo-poderoso, absolutista, que abandona o seu reino e vai passar 2 anos no Ocidente para aprender. Muito interessante, ele vai para aprender. Então, ele serve em navios de guerra, ele trabalha em fábricas de ferro, em fundações, em indústrias. Ele quer saber como que se fazem os canhões, como que se fazem os navios. Ele quer entender todas as indústrias, como é que é a medicina mais moderna. Então, ele vai para o Ocidente, fica 2 anos no Ocidente, estudando tudo, vendo tudo, e trazendo todo mundo para a Rússia. Ele chega e fala, você é um grande cientista. Pô, amigo, quer morar na Rússia? Então toma aqui essa grana. Você é um grande médico. Quer morar na Rússia e ter tudo pago? Vem aqui com essa grana. Então ele fica 2 anos na Europa, vê tudo, olha tudo e volta com um exército de técnicos especialistas para trazer a Rússia para o século XVIII, para o século do Iluminismo, para o século das luzes. Além disso, ele faz 2 outras coisas muito interessantes. Uma, ele derrota os suecos na Batalha de Poltava. Essa batalha também é uma batalha muito famosa, é uma outra coisa que a gente aqui não sabe, e eu também mal sabia, que é o seguinte, até 1600, até 1709, os suecos eram uma potência europeia. No século XVII, nos anos 1600, no século XVII, os suecos eram uma das maiores potências da Europa. Eles fizeram e aconteceram, invadiram a Rússia, tomaram, saquearam. Você tinha sempre um conflito entre a Rússia e a Suécia nos séculos XV, XVI, XVII, até o XVIII. E a Suécia sempre por cima. Em 1709, no começo do século XVIII, o Pedro Grande dá essa costa na Suécia, que é considerado na história da Suécia como o fim da Suécia potência. É isso. Em 1709, a Suécia entra o ano como uma potência militar, leva uma sova tão grande da Rússia que, de 1709 em diante, até hoje, ela passa a ser uma potência militar de segunda categoria. Então, uma coisa que o Pedro faz é se livrar da Suécia para sempre. A Suécia nunca mais vai ser uma ameaça para a Rússia como foi. E você vê também hoje, já fui à Suécia, na Suécia, tenho minha melhor amiga
é sueca. E você vai na Suécia, eles até hoje odeiam a Rússia, têm medo da Rússia, estão olhando a Rússia, porque essas histórias são longas. Então, Pedro Grande faz duas coisas muito importantes. Três coisas. Ele visita o Ocidente e traz esse exército de especialistas. Ele se livra dos suecos, ele quebra os suecos, e ele funda São Petersburgo, que é uma coisa muito interessante também, que eu não sei se vocês sabem, a gente vê no Tolstói. Para começar, vamos só falar os nomes, tá? A cidade, Moscou, não sei se vocês estão... É legal vocês terem essas aulas olhando o mapa, porque Moscou fica lá no meio da Eurásia, no meio do nada nas planícies. Mas o Pedro sentia falta de uma janela para a Europa, de um porto no Mar Báltico, de onde você pudesse chegar rapidamente na Europa. Porque é isso. Você de Moscou para chegar em Paris, você tinha que ir por terra um caminho de meses e meses e meses. Já se houvesse um porto ali no norte, no Mar Báltico, um navio russo poderia sair desse porto do Mar Báltico e chegar em Estocolmo em um dia, na Alemanha em dois, na Inglaterra em três. Então, você daria à Rússia acesso marítimo à Europa. E é isso que ele faz. Ele resolve criar uma nova capital, São Petersburgo. São Petersburgo é que nem Brasília, tá? É uma cidade criada. Moscou era a capital política e espiritual da Rússia. E o Pedro decide, não, nós precisamos, como parte do meu projeto de europeizar a Rússia, nós precisamos de uma janela para a Europa. Então, eu vou fazer uma nova cidade, uma nova capital, às margens do Báltico, de frente para Estocolmo, e dali a gente vai sair para a Europa. Então, ele constrói São Petersburgo do nada, num pântano, é uma obra faraônica, morrem milhões não, milhares de operários, é uma obra extremamente dura, mas ele cria uma cidade nova, belíssima, do zero. E ali passa a ser a corte imperial. Então, Moscou continua como a sede religiosa e São Petersburgo passa a ser a sede política. Então, é muito interessante porque quando a gente vê e no Tolstói, você tem uma... Ele fala muito dessa distinção de Moscou e São Petersburgo. Os personagens vão de uma para a outra. Se compara muito as cidades. Mas o que eles não falam é isso, porque todo russo na época saberia, e pode ser interessante de vocês saberem, que é o seguinte: quando ele está falando de Moscou, ele está falando de uma cidade asiática, de uma cidade eslava, de uma cidade que é a alma da Rússia, de uma cidade que é a alma religiosa da Rússia, uma cidade tradicional, uma cidade milenar. E quando ele fala de São Petersburgo, ele está falando radicalmente do oposto. É uma cidade novíssima, recém-fundada, onde tudo estava novo, uma cidade europeia, uma cidade feita e construída ao modo europeu para facilitar o contato com a Europa, como parte de uma política europeizante e a capital política do reino. Então, quando um russo fala, vou para São Petersburgo, vou para Moscou, vou morar onde, vou para onde, ele não está só falando de duas cidades. Ele está falando de duas cidades que significam, que têm um imaginário vastamente diferente. Então é isso. São Petersburgo é o novo, é o moderno, é o tecnológico, é o europeu, é o racional, é o iluminista, é o ocidental. Moscou é o tradicional, é o religioso, são as estepes, é o eslavo, é o centro da Europa, é a alma da Rússia. Ok? Então é isso. A gente tem Pedro Grande, na virada do século XVII para o XVIII. Depois, no final desse século, em 1762 a 96, a gente tem outra grande, que é a Catarina a Grande. Catarina Grande é muito interessante, porque ela não era russa, ela era, ela era alemã, ela casa
ela casa com o herdeiro do trono, ele sobe ao trono, ele é um fraco, e ela meio que mata ele, ou ela é conivente com quem queria matar ele, mas o fato é o homem era um fraco, e ela era uma forte, e a galera mata ele com ou sem a ajuda dela, e ela toma o poder, e ela fica no poder por 30 anos, quase 40 anos. E ela segue as políticas do Pedro Grande. Ela também é outra grande líder ocidentalizante da Rússia. É muito importante ter essa ideia, gente, porque essa também, eu devia ter falado isso mais no começo, essa também é outra grande diferença, outro grande debate em andamento da Rússia. A Rússia é um país que, ao mesmo tempo, europeu e asiático. Até porque, vamos combinar, acho engraçado, tem uma galera agora que o Bad Bunny fez aquele show falando God Bless America e listou os países das Américas todas. E aí hoje eu estava no meu Instagram, uma mulher contando, gente, é verdade, muitas pessoas nos Estados Unidos nunca se deram conta, mas no mundo inteiro a gente aprende que a América é um continente só. Você aprende que os continentes são 5, como tem aqueles 5 aros do negócio olímpico: Oceania, Ásia, África, Europa e América. Né? São 5 continentes. O Comitê Olímpico considera 5 continentes. Então, é muito interessante que só agora que os estadunidenses estão dando conta que para o mundo inteiro a América é uma coisa só. Mas o que eu acho maravilhoso é que a Europa também não é um continente. Vocês entendem? É isso. Se a América do Sul e a América do Norte não são 2 continentes, são um continente só América, e é óbvio que são, porque é uma terra contígua do Alasca até a Terra do Fogo, óbvio que é um continente só. Por que a Europa seria um continente, entende? O continente é a Ásia. A Europa é uma penínsulazinha da Ásia. Assim como a Península Ibérica é uma península da Europa, a Europa é uma península da Ásia. Então, é muito louco. É isso. A gente só acha que a Europa é um continente porque foi o que a Europa disse. E a Europa é tão doida que ela inventou a definição de continente. A Europa claramente não se encaixa na definição que a Europa inventou de continente. E ainda assim, eles se dizem continente e a gente acredita. Não é louco isso? Mas, em suma, Moscou é uma cidade que fica na Ásia. Na Ásia, esse continente que vai da Sibéria até Portugal. Mas, considerando que você é muito engraçado, Moscou é considerado uma cidade europeia, e hoje Moscou é a maior cidade da Europa. Outro dia também eu estava num desses joguinhos de conhecimentos, e alguém perguntou qual é a cidade mais populosa da Europa. Aí o cara falou, é Paris, Londres, Berlim, não, é Moscou. Moscou é a cidade mais populosa da Europa hoje. Mas isso, então, Moscou fica ali na Europa, mas bem na meiuca da Ásia, quase onde a Europa vira a Ásia. Então, toda a ideia russa de si mesmo, toda a alma russa, se encontra nesse meio do caminho. O russo não sabe se ele é asiático ou se ele é europeu. Ele não sabe se ele é eslavo ou se ele é ocidental. E a Europa também não ajuda, porque quando a Europa quer que os russos morram pela Europa, a Europa sabe dizer: não, vocês são europeus, nós, irmãos europeus, vocês não podem deixar seus irmãos europeus, austríacos, alemães, franceses, aqui na mão, venham nos ajudar. Mas quando a Europa fica com medo dos russos, aí eles são bárbaros, asiáticos, lá de longe, vão chegar aqui e vão fazer sujeira no nosso continente todo bonitinho. Então é isso. Os russos vivem num eterno dilema entre ser ocidental ou ser eslavo. Dilema que é alimentado pela mesma ambivalência da parte da Europa. Então, você tem esses 2 discursos que seguem paralelos em toda a história russa, que é a seguinte: qual é a solução para a Rússia? O que é que a gente deve fazer?
Então, parte dos russos acham que nós somos eslavos, nós somos asiáticos, nós somos ortodoxos. Essa é a nossa identidade. E nós temos que buscar forças na nossa identidade eslava e asiática e ortodoxa, e não no Ocidente, que é esse bando de, literalmente, viadinho, porque eles são muito homofóbicos. Até hoje, por exemplo, hoje, especialmente, o Putin está alimentando uma homofobia forte na Rússia, está dizendo que os ocidentais são todos viados, eles querem promover a viadagem, então eles não podem deixar eles entrarem aqui para manter a Rússia macho. Então, quer dizer, esse discurso, digamos, eslavófilo, é contra tudo que é ocidental e europeu, como sendo afeminado, traíra, não vale a pena. Enquanto que do outro lado você tem discurso ocidentalizante, que é simbolizado pelo Pedro Grande, pela Catarina Grande, que é de achar, cara, a gente não vai a lugar nenhum sem a Europa. A gente não precisa acreditar neles, ou confiar neles, ou gostar deles, mas eles têm a tecnologia, os costumes, os usos e costumes políticos que a gente pode usar para termos uma vida melhor, para sermos mais poderosos, para sermos mais próximos. A solução para a Rússia é olhar para o Ocidente. Então você tem sempre esse diálogo. Então, por exemplo, na literatura russa, Dostoiévski era totalmente eslavófilo. Dostoiévski detestava o Ocidente e tudo que dizia respeito ao Ocidente. Ele era totalmente chauvinista russo. O Tolstói também não é ocidentalizante. Ele foi para o Ocidente umas 2 vezes, não gostou. Eu não diria que ele detestava o Ocidente, que ele era anti-Ocidente, como Dostoiévski, mas ele certamente não achava que o Ocidente era o caminho para a Rússia. Ele achava que o caminho para a Rússia era buscar força nos seus mujiques, nos seus camponeses, nas suas raízes eslavas e asiáticas. Já outros autores, não por acaso os meus preferidos, como Turgenev e o Chekhov, eram completamente ocidentalizados. É, o, o Turgenev abandona a Rússia e mora no Ocidente a vida inteira, e o Chekhov vai para o Ocidente todo o tempo que ele pode e está sempre lá. E você vê nas histórias deles que é isso. A literatura do Tolstói e do Dostoiévski é uma coisa radicalmente nova, e do Gogol também. Uma coisa radicalmente nova que nunca existiu nada parecido. Já o Turgenev e o Chekhov, eles são bons, eles são maravilhosos, eu acho que são até melhores, mas você vê eles como participando da literatura europeia. Você vê que o Turgenev e o Chekhov são variações exóticas da literatura europeia. Você consegue ver você consegue ver um parentesco entre o Turgenev e o Flaubert, entre o Chekhov e o Zola, entre o Chekhov e o Maupassant, os autores franceses. Mas, de fato, não tem nenhum parentesco entre o Tolstói e o Dostoiévski e nada que se fazia no Ocidente. Então, eu não estou nem entrando no mérito de quem é o maior, quem é o mais grande, mas só para dizer que é isso. Tolstói e Dostoiévski eram totalmente do campo dos eslavófilos, enquanto que Turgenev e Tolstói eram dos ocidentalizados. Mas isso, então, voltamos para dizer, e eu entrei nesse mérito, só para dizer, que a Catarina Grande, assim como o Pedro Grande, também era uma, uma monarca ocidental, ocidentalizante. Mas vamos também ver com limites, porque é isso. A Catarina Grande, por exemplo, viveu o começo da Revolução Francesa. Ela era uma monarca absolutista. Ela achava bom a tecnologia e alguns hábitos e costumes do Ocidente, mas esse negócio de cortar a cabeça de rei não era com ela, isso era muito perigoso. Então, no final da vida dela, ela lá pensando, bem, a gente gosta disso, mas não gosta tanto. E mal sabia ela o que ia acontecer. Então, depois da Catarina a Grande,
E o século XVIII também é um século de guerras com a Turquia no sul. Em 1783, durante uma dessas guerras com a Turquia, é quando a Rússia anexa a Crimeia. Então, a Rússia tem várias guerras com a Turquia, e nessas guerras com a Turquia, eles vão meio que tomando pedaços ali da fronteira sul da Rússia hoje. Quando a Catarina a Grande morre, você tem um czar, outro czar fraco, que é bem interessante. Acontece a mesma coisa. Tanto o czar antes da Catarina como o czar depois da Catarina, que é o filho dela, são czares fracos, que acabam sendo mortos pela elite porque havia um candidato mais forte. E aí a gente chega no Alexandre I. Alexandre I é o czar de Guerra e Paz. E eu não vou entrar muito no Alexandre I, porque vamos lembrar que a nossa próxima aula avulsa vai ser especificamente sobre as guerras napoleônicas. Aí eu vou falar sobre quem era Napoleão, como ascendeu Napoleão, falar um pouco da biografia de Napoleão, falar um pouco da, da política europeia que deu origem a Napoleão e das consequências das guerras napoleônicas. Por exemplo, o Brasil a América Latina só ficou independente por causa de Napoleão. Sem Napoleão, Deus sabe quando que a América Latina teria se tornado independente. Em algum momento, sim, mas teria demorado bem mais. Então, vou falar mais de Napoleão na próxima aula, mês que vem. Mas o que eu quero dizer aqui do Alexandre, primeiro, que eu achei muito interessante, é que ele me lembrou muito o Dom Pedro II na Guerra do Paraguai. E eu vou explicar o que acontece. O, o Alexandre I, o Napoleão é essa força liberal. E aí todas as outras monarquias da Europa se unem contra o Alexandre. Desculpa, todas as outras monarquias da Europa se unem contra Napoleão, inclusive a Rússia, que é convidada e vem lá de longe. Então, por exemplo, a batalha que começa Guerra e Paz é a Batalha de Austerlitz, em 1805, que é nos arredores de Viena. Então você vê, as tropas russas não estavam lutando em casa. Elas saíram lá da Rússia, atravessaram o leste europeu todo e foram travar essa batalha contra Napoleão, ao lado das outras nações da Europa na Áustria. E aí perdem, mas chegam num acordo e volta a paz. Isso tudo é o começo de guerra e paz. Mais tarde, o Napoleão volta a ficar saidinho e, por uma série de fatores que eu vou entrar na próxima aula, decide invadir a Rússia em 1812. Invade a Rússia com 600 mil soldados. E aí, rapaz, o czar Alexandre não perdoa. Ele bota tudo contra Napoleão. Não vou entrar na próxima aula. Mas o que eu acho interessante é chamar a atenção de como que essa ideia da Rússia sempre invadida e sempre em dívida, e a Europa sempre em dívida com a Rússia, impacta as ações dele. Porque quando os russos finalmente conseguem ganhar do Napoleão e expulsam o Napoleão da Rússia, os generais queriam parar com a batalha. Por exemplo, o Kutuzov, não é Kutuzov? Eu esqueci agora o nome. O general lá, em chefe do Guerra e Paz, eu acho que é Kutuzov. O Kutuzov vence Napoleão na Rússia, expulsa Napoleão da Rússia, e quando Napoleão abandona a Rússia, o Kutuzov fala: bom, minha tarefa está feita. Minha tarefa era derrotar o invasor. O invasor não está mais na Rússia. Trabalho, tarefa cumprida. E o Alexandre fala: não, não, não. Esse cara invadiu a Rússia.
E isso não pode ficar assim. Ele entrou aqui, ele queimou Moscou. Aliás, uma outra questão bem polêmica. Ele queimou Moscou, ele matou nossos cidadãos, ele causou um inferno generalizado. A Rússia não está segura só porque a Rússia expulsou. Nós não estamos seguros só porque a gente expulsou ele. Porque daqui a pouco ele pode voltar, ele vai lamber as feridas e volta. A Rússia só vai estar segura quando esse homem estiver fora do poder. Então, Kutuzov, o seu trabalho não era só expulsar Napoleão, é eliminar Napoleão, tirar Napoleão do poder. E aí o Kutuzov fala que não, que estava muito velho, muito cansado. E o Alexandre vai botando outros generais, vai ele mesmo. Então, tipo assim, os russos vão perseguindo Napoleão pela Europa até Paris. E os russos vão até Paris perseguindo Napoleão e ocupam Paris. Os russos ocupam Paris por, eu acho que 6 anos. É isso. Os russos ocupam Paris de 1815 a 1821. Acho. Na próxima aula eu falo todas as datas com certeza. Mas, então é isso. O Alexandre, por causa dessa ideia de defesa russa, fala, não, não, a nossa defesa só vai estar concluída, nós só estaremos seguros com esse cara fora do poder. Que é muito interessante, que para quem lembra das minhas aulas da Guerra do Paraguai, foi exatamente isso que aconteceu aqui em escala muito menor. O Solano Lopes do Paraguai invadiu o Brasil. Dom Pedro II colocou o Duque de Caxias no comando. O Duque de Caxias conseguiu vencer a invasão e colocar o Solon Lopes de volta no Paraguai, não só do Brasil, mas da Argentina também. E aí, quando o Solano Lopes saiu da Argentina, saiu do Brasil e entrou de volta no Paraguai, o, o Duque de Caxias falou assim, ó, cumpri o meu trabalho. O meu trabalho era vencer, derrotar esse invasor que tinha invadido o Brasil e a Argentina. Não está mais invadindo, já voltou para casa com o rabo entre as pernas. Minha tarefa está cumprida. E o imperador fala: não, 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 porque a nossa guerra não é contra o povo paraguaio. Nossa guerra é contra esse cara. Esse cara é escroto. Esse cara é perigoso. Enquanto esse cara estiver no poder, ele pode voltar e fazer isso de novo. Então, Duque de Caxias, não basta derrotar, escorraçar ele e mandar ele de volta para casa. A gente tem que perseguir ele em casa até apiar ele do poder. E aí que o Duque de Caxias fala: desculpa, eu não sou capitão do mato, eu não vou ficar perseguindo um homem, eu sou um general, eu luto contra o exército está derrotado, não tem exército mais com quem lutar. Se você quiser perseguir esse cara na pessoa física, você chama outra pessoa. E aí o Dom Pedro II chama o Conde D, que comanda o exército brasileiro na última fase da guerra, que de fato já não tem mais batalha, é só o Brasil perseguindo o Solano Lopes até encontrar. Então, eu acho interessante isso, que é a mesma coisa. Tanto Alexandre, tanto czar Alexandre I contra Napoleão, como Dom Pedro II contra João Lopes, você tem essa ideia de, não, nossa guerra não é contra a nação, nossa guerra é contra esse cara. Quando esse cara estiver vivo, estiver no poder, não tem paz. A gente vai correr atrás dele. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta que fizeram. Fizeram uma pergunta boa, que eu pulei isso. O Luciano perguntou o seguinte: Alexandre, Alex, a diferença marcante entre os servos russos e os servos dos senhores feudais da Europa me parece que é quase uma propriedade mesmo, como escravidão por parte dos senhores de terra russos. E está pensando em almas mortas de toda aquela tramóia que se arma. Sim, o servo russo é um escravo para todos os fins e efeitos. Ele pertence ao dono das terras, ele não pode se mudar das terras, ele precisa de permissão do dono das terras para tudo, inclusive para casar. E o dono das terras tem a obrigação com o czar de oferecer X mil servos por cada quilômetro quadrado. Então, os servos são bucha de canhão, eles são escravos, eles não têm controle
não têm autonomia sobre o seu próprio corpo, eles são escravizados, sim. Eles são o equivalente a escravizados. Não são iguais aos servos da Europa Ocidental, que eram mais camponeses pobres, mas que tinham muito mais liberdades que os servos da Rússia tinham. Uma excelente pergunta, eu deveria ter falado isso antes, mas aí, os servos são como se fossem escravos, e ainda são em guerra e paz. Então, em guerra e paz, quando vocês veem o Pierre falando dos servos dele, todo mundo falando dos seus servos, estamos falando de pessoas escravizadas, pessoas que não têm autonomia sobre o próprio corpo, pessoas que não podiam nem decidir casar com quem quisessem, e pessoas que eram mandadas pelo exército para morrer no lugar do filho do patrão. Alguns filhos do patrão iam, como vocês viram lá no livro, mas, além disso, cada nobre. O que definia o nobre é isso. Ser nobre era possuir um número suficiente de servos para você poder contribuir com uma parte desse número para o exército do czar. Isso era ser nobre. Se você não tinha servos, você não era nobre. Ser nobre era ter servos. Então, ok. Aí, o que eu acho interessante, e eu vou falar mais nisso no Guerra e Paz, as tropas russas ocupam Paris eu acho que 1814 a 1821, uma coisa assim. E aí, já em 1825, 4 anos depois de voltarem todos, você tem a Revolta Dezembrista. E a Revolta Dezembrista ela é muito interessante, porque é ela que Tolstói decide escrever. Olha que interessante. Quando Tolstói decide escrever Guerra e Paz, ele está querendo escrever uma história, um romance ambientado nessa revolta dezembrista de 1825, que foi uma revolta liberal. Que foram o quê? E esse que é o negócio do Napoleão, essa é a coisa maravilhosa de Napoleão. O Napoleão era um ditador, era um general, causou 1 milhão de mortes. Mas ele levava na ponta da baioneta os ideais liberais da Revolução Francesa. E mesmo quando ele é derrotado, esses ideais ficam. Então é isso. As tropas russas que derrotaram Napoleão, que foram até Paris para derrotar Napoleão, que derrotaram Napoleão, mandaram ele para o exílio, que ocuparam a capital de Napoleão, quer dizer, estavam totalmente como vencedores, acabam sendo colonizados e cooptados pelas próprias ideias de Napoleão e da França, dos exércitos que ele derrotaram. Então, quando os russos voltam para a Rússia, eles voltam trazendo já valores que não existiam na Rússia: liberdade, igualdade, fraternidade, direitos do homem e do escambau. É claro que o czar não criou nada disso. O czar fez essa guerra toda para que esses ideais não infectassem a Rússia. Mas não tinha como não infectar. Porque o exército foi até lá, o exército trouxe de volta e os nobres trouxeram de volta. Então, em 1825, 10 anos depois da derrota de Napoleão, 4 anos depois dos exércitos russos voltarem para a Rússia, alguns nobres e vários soldados fazem essa revolta dezembrista, que é uma tentativa de fazer uma revolução liberal para derrubar o czar e fazer da Rússia uma monarquia constitucionalista, com constituição, com direitos. Eles são presos, são mortos, são fuzilados, mas é a primeira tentativa de aplicar as ideias liberais na Rússia. Então é muito interessante porque o Tolstói queria escrever sobre essa revolta. Só que todos os oficiais que fizeram essa revolta foram os oficiais que lutaram contra Napoleão e que foram infectados por essas ideias na França. Então, para falar dessa revolta, para falar dos oficiais que deram essa revolta, o Tolstói achou necessário voltar no tempo e falar também da invasão napoleônica e do que esses oficiais estavam fazendo nas invasões napoleônicas. E aí ele voltou, e aí, num dado momento, ele escreveu tanto sobre as guerras napoleônicas
que virou Guerra e Paz. E ele falou, cara, eu nem preciso falar do dezembrismo, porque já fica implícito. Então é isso. Ele nunca fala do dezembrismo, ele nunca fala dos dezembristas, mas fica altamente sugerido e presumido que o Pierre, que a gente acompanhou o tempo todo, depois que acaba o livro, ele com aquelas ideias dele, ele maçom, como ele era, que ele vai ser um dos dezembristas. Mas isso, na verdade, é tão óbvio, e tudo isso, tudo que o Tolstói queria falar sobre os dezembristas, já tinha sido tão bem falado sobre esses personagens durante as guerras napoleônicas, que o Tolstói senta para escrever sobre os dezembristas, escreve um romance de 3.000 páginas, dando os antecedentes, dando o contexto histórico dos dezembristas, e acaba achando que já está bom o suficiente, que não precisa chegar no dezembrismo. Eu acho maravilhoso, que eu acho que por isso Guerra e Paz é um romance em ponto de fuga. Você sabe o que é ponto de fuga? Vocês desenham. Quando você faz um desenho, todas as linhas do desenho convergem para um único ponto, que está fora do desenho. É como eu tenho aqui uma folha de papel. Então, tem aqui o telhado, aqui o chão, aqui a parede. Tem várias linhas no meu desenho, só que todas as linhas, elas não são paralelas, elas são convergentes. Só que elas convergem para um ponto fora do desenho. Então, tipo assim, se você pega o meu desenho e você estica todas as linhas, elas vão convergir num ponto aqui fora do desenho. Então, esse ponto fora do desenho é chamado ponto de fuga. Tudo que acontece no desenho, todas as linhas do desenho, são em função desse ponto de fuga, elas vão se juntar no ponto de fuga, só que esse ponto de fuga não está no desenho. Então, tudo no desenho acontece em função de algo que não está no desenho. E isso, para mim, é a definição mais perfeita de Guerra e Paz. É um romance em ponto de fuga. Tudo que a gente lê em Guerra e Paz vai dar no dezembrismo. Todas aquelas pessoas vão, de alguma maneira, se envolver no dezembrismo. Todas elas vão ser, de alguma maneira, protagonistas da Revolução Dezembrista. Só que a gente não vê essa revolução nunca na história. Mas ela está lá do lado de fora. A gente sabe que aquelas pessoas, mesmo que a gente não soubesse isso do todo, se você é um russo e você sabe que essa revolta dezembrista está chegando e que ela vai acontecer alguns anos depois do final do livro, não é difícil você presumir que é óbvio que o Pierre vai se meter nessa. Claro, imagina. Só se o Pierre morrer antes que ele não vai se meter nessa. E os outros também. Então, o que é legal do Guerra e Paz é a gente terminar o livro fazendo esse exercício de ponto de fuga, imaginando de que modo esses personagens iriam se envolver na revolta dezembrista. Ok? Então, vamos lá. E tem dezembrismo 1825. Por exemplo, voltando só no tempo. Por exemplo, a Catarina a Grande é a monarca que faz a partilha da Polônia. Ela vence a Polônia, derrota a Polônia e separa a Polônia entre a Prússia, a Áustria e a Rússia, e a Polônia deixa de existir. Por exemplo, em 1831, tem uma revolta polonesa. E os russos vão lá e destroem os poloneses. Então, quer dizer, são altamente violentos na derrota dos poloneses. Então, foi aí que eu conheci a relação russa-polonesa. Então, eu vi, ao longo do século XIX inteiro, os russos sempre dominando e submetendo os poloneses. Mas eu não sabia que os poloneses tinham invadido e submetido os russos durante séculos. Então, beleza, beleza, beleza. Eu acho que eu vou. E aí, a gente está chegando. Acho que eu vou parar a aula por aqui, são quase 11 horas. Não vou nem entrar na União Soviética. Mas vou falar da Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta específica, façam, por favor. E, de novo, não deixem de compartilhar prints aqui das aulas nas suas redes sociais, por favor.
Então, a Guerra Napoleônica foi... A Guerra Napoleônica termina em 1815. De 1815 a 1855, a Rússia está no auge da sua fase ocidentalizante. A Rússia a Rússia foi invadida por uma potência europeia, mas ela também se uniu a todas as outras potências europeias, foi até Paris, ocupou Paris, fez parte do Congresso de Viena, que foi o grande congresso dos vitoriosos sobre Napoleão para decidir como seria o mundo. A Rússia sentou na mesa com as outras potências da Europa e a Rússia se sentiu super-europeia. Então, isso de 1815, que é a derrota de Napoleão, até 1855, que é a Guerra da Crimeia, esses 40 anos, são a fase de lua de mel da Rússia com a Europa, da Rússia se sentir europeia. E aí vai chegar a decepção. E aí vai chegar a decepção. Então, ao longo do século XIX, enquanto a Rússia ia se sentindo europeia, ela estava submetendo a força os poloneses, que eram europeus e que não parecia legal. É isso, veja. As monarquias da Europa gostaram da Rússia ter ajudado com Napoleão, mas acharam bizarro a Rússia, por exemplo, ter partilhado e cortado ao meio uma grande monarquia europeia como a Polônia e estar sujeitando os poloneses. Ao mesmo tempo, a Rússia continuava as suas guerras ao sul contra os turcos, tipo assim, cavando mais e mais território com os turcos. Nessa época, é importante vocês saberem que todo o leste europeu era turco. Então, todo o leste europeu, por exemplo, a Grécia era turca, Montenegro, Sérvia, Eslováquia, Romênia, Moldava, tudo isso era turco. E é por isso que muitos desses países, até hoje, ou são muçulmanos ou têm uma forte população muçulmana. Mas o que é interessante é que eles também tinham uma forte população cristã ortodoxa. E era aí que eles tinham problema com os russos. Os russos, como eu falei antes, eles se viam como a terceira Roma. Moscou para a terceira Roma. Era a grande guardiã do verdadeiro cristianismo ortodoxo. Então, eles viviam se metendo com a Turquia para defender os direitos dos cristãos ortodoxos que viviam dentro dos países dominados pela Turquia. E aí, nisso, eles viviam entrando em conflito com a Turquia. E a Turquia, nessa época, ela tinha um nome. Ela era considerada o homem doente da Europa. Ela era, ela era um império enorme, cheio de países. Então, por exemplo, vocês veem, aquela merda que deu e que causou a Primeira Guerra Mundial, né, do arquiduque que foi morto na Sérvia, na disputa dos sérvios com os bósnios, essa disputa toda só aconteceu porque os países tinham acabado de ficar independentes da Turquia. Esses países todos, 30 anos antes, eram parte da Turquia, 40 anos antes, eram parte da Turquia. Então as potências europeias consideravam o seguinte: no século XIX, a Turquia estava bamba, estava podre e estava para cair. E ela era formada por uma infinidade de nacionalidades supercomplexas. E se a Turquia, de repente, caísse de podre, de repente iam surgir 20 novos países na Europa, todos travando guerra uns contra os outros, que foi o que aconteceu, que foi o que deu na Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, a Europa estava muito de olho na Turquia. Todo mundo queria um pedaço da Turquia, todo mundo queria um pedaço daqueles países que iam surgir, mas também ninguém queria derrubar a Turquia de vez, porque achavam que isso ia causar uma instabilidade muito grande em todo o continente. Só que a Rússia estava sempre atacando a Turquia. A Rússia estava atacando a Rússia estava atacando a Turquia para defender os direitos dos cristãos que viviam em território turco, mas também porque ela queria uma saída para o Mediterrâneo pelo sul. Então,
Então, tipo assim, para os russos, e era isso que a Europa temia. A Europa temia que se a Turquia caísse de podre e se desmembrasse, a primeira coisa que ia acontecer era que os russos iam descer em massa, iam tomar o Mar Negro todo, iam tomar o Mar de Mármara todo, e iam ser donos daquela região e daquele acesso ao Mediterrâneo. Espera aí, só um segundo, gente. Então, fui pegar essa pequena que ela estava latindo de medo. Então, a Turquia era um homem doente da Europa. E estava todo mundo de olho no Putin. E com medo que a Rússia ia ser a primeira a pegar o melhor Putin, que era o acesso ao Estreito de Dardanelles. E aí, a Rússia estava comprando briga com a Turquia. A Rússia travou várias guerras com a Turquia no século XVIII e XIX. A Guerra da Crimeia, uma delas. E foi uma guerra muito estranha, porque o czar estava, teoricamente, defendendo os direitos de cristãos dentro do Império Turco. E ele achou, ingenuamente, que as potências europeias iam estar do lado dele. Então ele falou, gente, olha só, estou eu aqui, cristão, lutando pelos direitos dos cristãos nesse império muçulmano malvado. Vocês aí, cristãos, franceses, ingleses, alemães, italianos, vão ficar do meu lado, né? Vamos defender esses cristãos aí. Só que tanto a Inglaterra quanto a França não tinham nenhum medo da Turquia, porque eles viam que a Turquia ia cair de Maduro mais cedo ou mais tarde. Mas eles tinham muito medo de o quão grande e poderosa poderia ser uma Rússia que derrotasse a Turquia. Então, para a Rússia e para a França, mais importante do que se juntar a Rússia contra a Turquia era se juntar a Turquia contra a Rússia. E foi o que aconteceu. E tanto para o czar, que morre durante essa guerra, dizem muito de desgosto, como para a inteligência russa e para o Tolstói, essa guerra foi um balde de água fria, porque é isso, os russos se viam de verdade como os bonzinhos da história, como os defensores do cristianismo contra o infiel. E eles acharam de verdade que, ainda mais depois deles terem derrotado Napoleão, que as potências europeias iam ficar do lado deles, do lado do cristianismo, do lado dessa monarquia cristã contra o infiel. E quando tanto a Inglaterra quanto a França se unem aos turcos contra os russos, isso é um baque enorme. Até porque até então os ocidentalistas estavam ganhando. Lembra o que eu falei? Pedro, Pedro o Grande, na virada do 17 para o 18, ocidentalista. Catarina Grande, na virada do 18 para o 19, ocidentalista. Alexandre se uniu a todas as potências europeias contra Napoleão no começo do 19. Então, a gente vinha de um século e meio de, de ocidentalismo na veia, da Rússia se achando um país europeu, da Rússia se achando um país ocidental. E aí, quando eles chamam a Europa para a guerra contra o infiel, e a Europa, ao invés de se juntar a ele, se junta ao infiel, isso é um baque enorme. Fortalece ainda mais a narrativa da Rússia de que ela está sozinha, que ela salva a todos e que ninguém vai vir salvar a ela. Então, essa guerra é a guerra que o Tolstói trava. Eu super recomendo a vocês que leiam os contos de Sevastopol. São contos do jovem Tolstói, de 20 anos. São a primeira coisa que ele escreveu. Já são brilhantes e maravilhosos. São relatos dele, da Guerra da Crimeia, como ela realmente era. Praticamente uma ficção com não ficção. É muito bom. E mostra, foram escritos 10 anos antes de Guerra e Paz, e mostra a guerra que ele de fato viu. E fala um pouco dessa ambivalência dele entre ser europeu e ser eslavo, para que lado que eu vou. Então é isso, os russos perdem a Guerra da Crimeia, levam uma surra. Por sorte, eles não perdem a Crimeia. Eles não perdem a Crimeia porque eram tantos aliados desconfiados um do outro que
que eles acabam, ninguém consegue tomar a Crimeia para si, então eles só deixam os russos com a Crimeia, mas sem uma série de coisas, depois de várias condições humilhantes. Mas a Rússia, pelo menos, não perde a Crimeia. E aí, isso é 1855. Em 1860, o novo czar acaba abolindo a escravidão, ele liberta todos os servos. Eu tenho um livro que eu amo, chamado Memórias do Caçador de Turgenev. Esse livro é uma história dos vários servos da Rússia que o Turgenev foi encontrando nas caçadas dele. Esse livro fez tanto sucesso e ele humanizou de tal maneira os servos que ele é considerado como tendo dado o pontapé final para o czar soltar os servos todos. É um livro muito interessante. Eu tenho uma aula sobre esse livro no YouTube, que eu falo bastante mais dessa questão dos servos. Tá? Então é muito interessante mesmo. Recomendo que vocês leiam e vejam a aula. Mas aí, então, na década de 1860, o czar liberta os servos e o Tolstói escreve Guerra e Paz, já no meio desses debates filosóficos e políticos e culturais, quem somos como russos? Onde queremos ser? Para que lado queremos ir? Somos europeus ou somos asiáticos? O que fazer para onde vamos? E o Tolstói, nesse livro, dá a resposta dele, que é mergulhar na alma russa, não contar com os europeus para nada. E, veja, tinha mil coisas que dava para falar mais, dava para continuar falando até o presente, sobre Putin, sobre a União Soviética, mas a aula já está longa, já está 1h30. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Me deem mais um segundinho para eu tomar um copo d'água, mas vejam se vocês têm alguma pergunta específica sobre essas coisas que eu falei, ou mesmo sobre alguma coisa de fora que não ficou clara, que aí eu respondo ainda hoje, tá? Mas então, pensem aí em alguma pergunta. Vou dar só uma pausinha. Ó, são 11 horas em ponto. 11h05 eu volto. E se tiver alguma pergunta, eu respondo. Se não, a gente encerra. Tá bom? Um beijo. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de História da Rússia. Obrigado a todo mundo que veio. Eu adoraria ter podido ir até o presente, mas ia ficar uma aula muito longa. Mês que vem vamos falar especificamente das guerras napoleônicas, a gente fala uma história assim, paralela, falar um pouco de Revolução Francesa, falar de quem foi Napoleão, falar de como que foram essas guerras, que são um contexto tão importante de guerra e paz. Mas vocês já ficaram sabendo um pouco de como os russos se enxergam e de vários termos e nomes que recorrem no Guerra e Paz para facilitar a nossa leitura. Então, a nossa próxima atividade é no primeiro domingo de março. A gente vai ter mais uma conversa livre sobre Guerra e Paz. Eu espero que a Marina fale de por que ela prefere Dostoiévski a Tolstói. E aí, no dia 11 de março, a gente vai ter a nossa aula sobre as guerras napoleônicas, para dar mais um contexto. E aí, no dia 25 de março, vamos ter finalmente a aula sobre Guerra e Paz, que aí eu vou falar só de Tolstói e Guerra e Paz, porque já vou ter falado de todo o resto. Eu vou falar um pouquinho da vida do Tolstói e depois eu vou mergulhar no livro em si. Então é isso. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Eu vou colocar essa aula livre no YouTube. Vocês podem passar adiante para quem vocês quiserem, tá bom? Um beijo. Obrigado por estarem aqui comigo.